Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos então para os relatos de hoje. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados e o primeiro deles é este daqui: A Maldição das Moedinhas. Olá, Aninha, olá, assombrado, sou eu, a Fulane. Eu tenho 23 anos, sou do Rio de Janeiro e venho novamente contar um relato da minha mãe para vocês. Esse relato é sobre um episódio de quando a minha mãe morou em uma casa colada a outra, que serviu durante muito tempo como terreiro. Não se sabe se era um bando ou candomblé, enfim. Era o ano de 1991. Márcia, o nome que vou dar aqui para minha mãe, já havia se separado do primeiro marido e vivia apenas com o seu filho Leandro, de 3 anos. Leandro era um pestinha curioso. Adorava mexer onde não devia. Já até chegou a pular o portão da vila onde morava para brincar na rua. Um dia, Leandro sumiu. Quando Márcia finalmente o encontrou, ele estava sentado no chão em frente à própria casa, brincando com algumas moedinhas. Ela achou estranho aquelas moedas, mas seguiu sua rotina normalmente. Ao cair da noite, Leandro começou a ter febre. Uma febre alta, seguida de diarreia e vômito. Márcia tentou alguns remédios caseiros, o levou ao posto de saúde, mas nada resolvia. Nada parava no estômago dele, e assim foi por dias. Uma vizinha e amiga chamada Luísa, vendo e se comovendo com toda aquela situação, foi até o terreiro que havia ali mesmo, dentro da vila, e pediu ajuda à mãe de santo, Maria. No íntimo, Luísa já sentia que aquilo não era algo que um médico pudesse curar. Maria incorporou a vovó, que disse que Leandro havia entrado no terreiro quando ninguém estava olhando. Lembra que ele havia sumido, então? E viu em uma mesinha baixa um potinho cheio de areia com moedinhas fincadas nele. Na inocência de criança, ele pegou o potinho e resolveu levar as moedinhas para brincar. O problema é que aquilo era uma oferenda, e a entidade para quem aquilo havia sido oferecido ficou furiosa, lançando sobre ele um mal de morte. E a vovó continuou. A vovó acho que é uma preta velha, né? A vovó continuou. Fala para a mãe dele comprar 2 velas brancas. Acenda uma no tronco de um pé de aroeira, oferecendo ao anjo da guarda do menino, e a outra junto a um meio-fio. Bom, assim que ouviu, Luísa foi chamar Márcia para contar o que a mãe de santo disse. Márcia logo se mexeu e perguntou. Márcia logo se mexeu e perguntou onde havia um pé de aroeira por ali. Uma outra vizinha, Marcela, disse que a tia dela tinha um pé dessa árvore no quintal. Era o único da região e ficava no alto de um morro. Márcia foi com Marcela até lá e pediu permissão à tia para acender a vela no quintal. A mulher ficou relutante, mas acabou deixando, afinal era pela vida de uma criança. Márcia acendeu a vela e fez como instruída, oferecendo ao anjo da guarda. Na volta, parou no meio-fio e acendeu a segunda vela. Quando chegou em casa, Leandro já estava bem. Caminhava normalmente, a cor do rosto já tinha voltado ao normal. Foi rápido. Assim como chegou, a doença também foi embora. Toda essa história levou cerca de uma semana, desde que ele começou a ter febre até o momento em que Márcia acendeu as velas e ele se recuperou. E é isso, Ana e assombrados. Um beijo pra você, muito obrigada. Mas, gente, então, é aí que eles falam em relação à entidade. Alguns falam que elas não têm muito, vamos dizer assim, senso crítico ou o quê. Porque, assim, eu já vi outras histórias também de criança que foi mexer ali na oferenda, inclusive comer coisa da oferenda e tal. E a entidade, tipo, falou, tipo, deixa, né? Criança é pra comer, então a gente não vai fazer nada. Nós compreendemos, vamos dizer assim. Mas outras não, tipo, é criança inocente, não sabe o que tá fazendo, e mesmo assim a entidade
vai lá e lança um negócio de morte na criança, tem a ver com a vontade ou não da entidade, ou tem a ver com a energia colocada naquele local, que daí não importa. Quem meteu a mão lá vai pegar aquele negócio que tá lá, independente da entidade falar ok ou não ok. Não sei, eu tô perguntando. Quem entender mais do assunto, escreve aqui e explica aqui pra gente. Mas tem outros relatos. Eu lembro de um que o rapaz estava na casa, acho que da avó dele, e tava lá e de repente ele tava sozinho em casa, aí tinha um potinho com pipoca ali, falei, vou comer, dei pra pipoquinha aqui e comeu. Só que também começou a vomitar, passar mal, febre, desmaiou, sei lá, a hora que a avó chegou, perguntou, não sei o que, aí ele falou que tinha comido pipoca. Ela falou, pipoca era oferenda, meu amigo. E aí ela, não sei o que foi feito lá, melhorou tudo, mas porque comeu a pipoca lá, que tava em cima da mesa ainda. Eu acho que ela nem tinha colocado onde era pra colocar, mas ela tinha feito que era pra oferenda. E ele não sabia, ou sabia, mas não sei. Eu acho que ele não sabia. Viu a pipoca lá e comeu. E também não deu bom, não. Então tem umas histórias assim. Mas vamos lá, continuando, próximo relato. O portal que nunca se fecha. É um moço que nos conta. Olá, assombrados, Ana, Mateus, rampirinhos e pets. Podem me chamar de meia-noite. Ou como preferirem, tipo fulano. Tudo começou na nossa infância. Nós somos em 8 irmãos. A casa da minha mãe era muito simples e ao lado dela moravam a minha avó, as minhas tias e as minhas primas. Confesso, Ana, que as brigas entre minha avó e o meu pai eram constantes. A minha avó era católica, mas gostava de mexer com magias ocultas. Já o meu pai era do candomblé, porém usava isso para fazer mal às pessoas. Além disso, ele também fazia mal à própria esposa e aos filhos. Buona gente, não? As brigas em casa eram frequentes. Minha mãe era evangélica, mas nunca discriminou a religião do meu pai ou da minha avó. Porque, acima de tudo, ela sempre nos ensinou a respeitar a fé e a crença de todo mundo. Assombrados, confesso que esse relato vai ser um pouco longo e bem assustador. Não sei se é tão longo, mas vamos lá. O portal que o meu pai abriu dentro da casa da minha mãe ainda parece vívido até hoje. Certa noite, por volta de umas 2 ou 2:30 da manhã, eu acordei e vi o meu pai saindo para o quintal. A sala onde dormíamos tinha 2 beliches. Era lá que eu e meus irmãos descansávamos. Eu dormia na parte de baixo de uma delas. Vi o meu pai indo para o quintal com alguma coisa nas mãos, mas não consegui ver direito o que era, porque estava escuro. Movido pela curiosidade, você sabe como criança é, né, Ana? Fui espiar por uma fresta da porta. Foi aí que presenciei a cena mais grotesca da minha vida. Eu vi o meu pai agachado no escuro sob a luz da lua, o que me permitiu reconhecê-lo, né? E ele estava dentro de uma daquelas bacias de alumínio antigas que as nossas avós usavam para lavar roupa. Ao redor da bacia havia 4 velas acesas. Ele estava nu, tomando banho com uma espécie de água misturada com folhas. Sem querer, eu encostei na porta. Era uma daquelas portas antigas com um trinco de ferro que fazia barulho só de encostar. Na hora, o meu pai se virou em direção à porta e olhou diretamente para mim. Eu vi os olhos dele e reparei no brilho, que não era nada normal. O que mais me assustou foi o rosto dele. Estava deformado, com os dentes para fora, parecendo um javali. Eu corri desesperado para a cama e não consegui dormir mais aquela noite. Horas depois, percebi ele entrando de volta em casa, parando na sala como se estivesse verificando se todos estavam dormindo mesmo. Uma coisa estranha foi o cheiro forte que tomou conta da sala e o jeito que ele respirava, ofegante, como se tivesse corrido a noite inteira. De manhã, acordei e fui chamar minha mãe. Quando olhei para o lado, ele estava normal. Contei tudo para ela, mas como muitas mães, ela disse que aquilo era só um sonho, que não era real. Na noite seguinte, um sábado, meu pai saiu de casa e ficou fora por várias horas.
voltando por volta ali de 1h30 da manhã. Eu e meus irmãos tínhamos o costume de assistir a filmes de terror até tarde, tipo Jason ou A Hora do Pesadelo. Aproveitei aquele momento para contar a eles o que eu tinha visto. Um bom momento, né, de um filme de terror, achei à noite, contar que viu o pai, meu Deus. Mas eu me assustei ainda mais quando meu irmão mais velho se virou e contou algo pior do que o meu relato. Ele disse que certa noite foi ao banheiro, que ficava ao lado do terreno da nossa avó. O muro era baixo, então dava para ver o outro lado. Ele disse que viu uma criatura muito grande, parecendo um urso ou um cachorro, encostada no canto da parede. Ficou paralisado, com vontade de gritar, mas com muito medo. Correu para a cama chorando e também não conseguiu mais dormir. Disse que o ser parecia estar comendo alguma coisa, mas ele não conseguiu identificar, pois estava muito escuro. Foi aí que a minha irmã também resolveu falar. Ela disse que certa noite, ela e a minha irmã mais nova estavam dormindo juntas na parte de cima do beliche. Na frente do beliche, tinha uma janelinha que dava para um corredorzinho de 1,5 metro, mais ou menos. E elas ouviram um arranhar estranho e uma respiração ofegante bizarra. A minha irmã acordou, a menor, e perguntou se ela também estava ouvindo. Sim! Mais um. Sim! Eita, Laia! Continuando. E a resposta foi sim. De repente, perceberam que o que quer que estivesse ali fora estava tentando entrar. A janela se abriu com força e algo pulou para dentro da sala, cheirando todos nós. Meu Deus! Assustadas, elas se cobriram com os cobertores, mas a mais nova criou coragem e olhou. E viu. Disse que era um animal peludo muito grande, com a boca enorme e a língua para fora. A criatura percebeu que a minha irmã tinha visto. E um detalhe: semanas antes, o meu pai tinha aberto um buraco grande numa das paredes da sala para colocar uma janela enorme. Mas ele nunca chegou a instalar essa janela, só colocou um pano para tampar. E aquele bicho, ao perceber que foi visto, pulou por essa abertura, arrancou o pano e caiu no quintal da minha avó. Soltou um grito ensurdecedor que acordou todo mundo naquela noite. Foi então que eu virei para minha irmã e falei: eu me lembro desse dia. E todos nós fomos montando o quebra-cabeça. E foi aí que tivemos certeza. O nosso pai era um lobisomem. Menino do céu, olha lá, ele tomando aquele banho, aqueles dentes, ele tava assim, quando você viu, ele tava meio que destransformando com banho de ervas. Alguma coisa, né? Vela e tal. Então, no caso, ele se transformava, talvez, com rituais. Porque parece que tem transformação por genética, por maldição e por reza, né? Por quando você quer e vai atrás disso e faz um rezo, faz um negócio lá pra você virar o bicho lá. Né? E me parece que é algo assim. Mas, gente, meu Deus, mesmo? Que coisa. Bom, vamos para o próximo relato, então. Mas ele abriu um portal que assim, na verdade, ele fez rituais dentro da casa e mais coisas, então, acontecem a partir disso. Na casa, coisas aparecem, né? Vamos para o próximo relato, que é Aquele Anjo. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulana. Vou contar um relato que não é meu, mas me impactou tanto que me fez desistir do meu sonho em apenas 1 hora de conversa com uma senhora. Vamos lá. Qual era seu sonho? Vamos descobrir. Em 2021, eu estava correndo para lá e para cá com a minha filha, que estava esperando por uma cirurgia e realizando exames. Como eu moro em uma cidade pequena, eu precisava me deslocar para outras cidades. E foi em uma dessas idas que eu conheci a Dona Aurora.
Uma senhora simpática, com seus cabelos grisalhos, muito bem vivida e cheia de histórias para contar. Mas essa, em especial, me marcou tanto que me fez desistir do meu sonho. Agora você vai entender qual era o meu sonho e por que eu desisti dele. A seguir, será então a senhora Aurora contando a história dela. Então agora a senhora Aurora contando. Em meados de 1985, eu trabalhava em uma funerária como tanatopraxista. Cuidei de muita gente durante 25 anos, até o último caso, que me fez desistir da minha profissão. Eu me lembro da data e da hora, porque precisávamos ser muito precisos para o laudo. Foi no dia 17 de abril de 1985. Foi nesse dia que eu vivi a experiência mais assustadora e incrível da minha vida. Por volta das 11 horas da noite, chegou o corpo de uma mulher que havia sofrido um acidente de carro. Ela veio dentro de um caixão. Uma moça linda, com cabelos ruivos bem cuidados. Mas, infelizmente, ela não havia morrido sozinha. Também havia falecido a sua filha, uma menina. Como eu sempre atendo o corpo que chega primeiro, fui cuidar da mãe. Com todo carinho, coloquei ela na mesa, fiz todos os procedimentos e anotações, mas a todo momento eu olhava para aquele caixão pequeno no canto da sala. Mesmo assim, como profissional, continuei trabalhando. Continuei o trabalho. Até esse momento, eu ainda não havia aberto o caixão da criança. Terminei os preparos da mãe, dei banho, deixei tudo pronto para o reconhecimento da família. O que é necessário nesses casos? Fiz a limpeza da mesa e me preparei para cuidar daquele anjinho que era a filha dela. Mas antes, precisei sair e tomar um ar. Criança era algo que me afetava muito, ainda mais por eu ser mãe também. Fiquei uns 30 minutos respirando e quando olhei no relógio já era 2h37 da madrugada. Então me preparei e quando estava quase entrando de novo, eu ouvi um carro chegando. Era um senhor e uma senhora bem vestidos, trazendo 2 trocas de roupa, 2 vestidos da mesma cor. Um rosa bem clarinho, o da criança, tinha uma flor linda bordada na frente. E quando vi aquele vestido, meu peito apertou. Falei com os parentes que pela manhã os corpos estariam prontos para o reconhecimento, e eles agradeceram, perguntando se podiam esperar na recepção. Eu disse que sim, pedi licença e fui cuidar do anjinho e vestir a mãe. Quando entrei na sala, eu vi pela janela um pequeno vulto passando. Na hora eu travei, mas pensei, sei lá, deve ser o cansaço. E continuei. Até aquele momento ainda não tinha aberto o caixão da criança. De repente, com o canto do olho, eu vi algo pequeno correndo atrás de mim. Arrepiei inteira. Eu não sou medrosa, mas confesso que ali eu fiquei. Falei algumas palavras e com coragem me virei. Ana do céu! Com esses olhos que a terra há de comer, eu vi uma menina linda, com cabelos ruivos na altura dos ombros, corte Chanel, parada na cabeceira da maca, alisando os cabelos da moça e passando a mão em seu rosto, com um sorriso tímido. Eu me aproximei devagar e disse: "Oi, menina", com todo carinho para não assustá-la. Me agachei e antes que eu dissesse algo, ela falou: "Olha, tia, olha como minha mãe é linda, né? Olha o cabelo dela. Um dia eu quero o meu grande assim, igualzinho." Eu, sem entender nada, ainda pensei: meu Deus, essa menina veio junto com o casal que tá lá fora, como que ela entrou aqui? E com paciência eu falei: "Você não pode ficar aqui, meu anjo. Vamos lá com a vovó e com o vovô." E ela toda feliz respondeu: Eles estão aí, tia? Eu quero vê-los, eu amo minha avó. Ela é muito legal comigo, não conta pra ninguém, mas ela me dá chocolate escondido da minha mãe." Eu, sem entender nada, peguei na mãozinha dela e falei: "Vamos lá, filha." Ela olhou pra mim e disse: "Tia, eu quero ficar com a minha mãe. Eu jurei pra ela que eu ia ficar com ela."
Me abaixei de novo e disse: você não pode ficar aqui, anjinho. Nisso ela olhou por cima do meu ombro e saiu correndo na direção da roupa que os avós trouxeram. Pegou o vestido e falou: tia, o que o meu vestido tá fazendo aqui? Esse vestido é meu. Ela colocou o vestido na frente do corpinho assim e girou, dizendo: tá bom, tia, me leva com os meus avós. Ela falou assim: tá bom, tia, me leva com os meus avós, e né, com o vestido na mão. Eu peguei na sua mão e fomos até a recepção, mas quando chegamos lá não tinha ninguém. Sentei ela numa cadeira e falei: fica aqui que eu vou ali fora ver se seus avós estão e eu já volto, não sai daqui, tá? Aí ela sorriu e falou: pode deixar, tia, eu não vou sair. Fui lá fora, mas eles não estavam. Voltei lá pra dentro pensando: e agora, o que eu faço com essa criança? Quando abri a porta, eu vi um pequeno vulto dobrando o corredor e no fim dele era o necrotério. E eu gritei: menina, você não pode ficar entrando aí. Entrei na sala às pressas e, pro meu espanto, não havia ninguém. E eu pensei: gente, eu acho que ela achou os avós, né? E foi com eles. Então voltei ao meu trabalho. Vesti a mulher, penteei seus cabelos ruivos e fui cuidar da menina. Mas, Ana, quando eu abri o caixão, era ela. Aquela menina que esteve o tempo todo comigo. Minhas pernas chegaram a amolecer. Meu coração disparou. E eu pensei: vai que ela tem uma irmã gêmea, né? Preparei o corpinho dela, fiz tudo direitinho. Quando amanheceu, os avós chegaram. E eu fiquei aliviada de vê-los e perguntei: a netinha de vocês achou vocês ontem? Eles se entreolharam confusos. Que netinha? E eu falei: ué, a menina, a única neta que vocês têm. Mas como assim a única? Se ela tava achando que era, né? Enfim. Moça, a única neta que tínhamos está ali. Viemos reconhecer e liberar. Ela era nossa única filha e nossa única neta. Ana, eu sentei. Como assim? Eu vi, eu conversei, eu peguei na mão daquela menina. Foi tudo real. Esse foi o último corpo, ou melhor, os últimos 2 que eu preparei na minha vida. Depois disso, eu deixei a minha profissão por causa dessa experiência extraordinária e assustadora. Ana, esse foi o relato da senhora Aurora. Nunca mais a vi também. Mas depois disso, desisti do meu sonho de ser tanatopraxista. Um beijo pra você, muito obrigada. Bom, assim, eu acho que isso deve ser até meio que comum, né, nessa área. Não que todos vejam o tempo todo com facilidade, mas num momento ou outro, pelo menos sentir alguma coisa ali. Eu acho que quem trabalha, tem esse tipo de trabalho, eu ficaria mais desconfortável com o trabalho em si do que com o espírito, assim, porque acho que depende, né, do que cada um tá habituado ou com o que acredita, né? Não que eu não fique assustada se eu ver o espírito, mas assim, eu acho que seria, como que eu posso dizer, compreensível do espírito tá por lá, tá em volta do corpo ainda e tudo mais. E por isso que muitos, inclusive, que trabalham nessa profissão, falam que a gente tem que tratar com o máximo de respeito, inclusive falar com cuidado sobre o que está acontecendo ali, sobre o que aconteceu, né? Porque muitas vezes o espírito que está ali, como aquela menininha parecia, não sabe ainda que desencarnou, que morreu, né? E aí, para não tomar um choque muito grande, você já fala assim com cuidado, se o espírito estiver ali, né? Muitos, enfim, depende da crença de cada um, é claro. Mas não é uma profissão assim que todo mundo ficaria à vontade em fazer. E
Mas em 25 anos, essa foi, pelo que ela falou, então essa foi a única experiência, assim, que ela teve de ver o espírito da pessoa. Em 25 anos, foi, acho que a única, né? A única vez. Por isso que eu digo, não é toda hora que tá acontecendo com todo mundo. Agora, se tem uma pessoa ali que talvez tenha maior sensibilidade, ou tenha mediunidade, né, claro, evidência e tal, e trabalhe nessa área, aí sim, talvez o negócio seja... Eu já conversei com uma... Ela não é tanatopraxista, mas ela é, acho que é perito, alguma coisa assim. E ela é médium. Ela falou, agora só imagina, Ana, eu tô sempre nas cenas, né, das mortes, digamos assim, e sou médium. Então, só pra você ter uma ideia do que eu já vi. Falei, nossa, interessante. Vamos pro próximo relato. Interessante, mas... Nossa, gente, imagina. Próximo relato é: fui perseguido por algo na floresta. Algo também que acho que é meio comum. Comum, entre aspas. É um moço que nos conta. Oi, Ana, me chamo fulano, mas pode me chamar de fulano. Primeiramente, quero dizer que sempre fiz trilhas na mata, sozinho, até mesmo antes de cumprir a minha obrigação militar nesse quartel. Passava horas andando e explorando o mato, então era algo normal para mim. Nunca aconteceu nada de estranho, até o dia desse relato. Confesso que ainda fico nervoso ao lembrar desse dia. Contei para algumas pessoas logo depois, mas ninguém acreditou. Cansei de tentar convencer, mas aí conheci seu canal e decidi enviar a minha história também. Vai que alguém já viu algo parecido e consiga me explicar o que pode ter acontecido, né? Bom, o ano era 2015. Eu servia na aeronáutica e um dia estava de serviço cuidando das viaturas do quartel, num pátio que ficava bem perto da mata. Vocês já notaram que sempre tem uma mata perto de quartéis? Nossa escala de trabalho era 2 por 4 horas, é isso? 2 por 4? 2 por 4? Ou seja, a gente trabalhava 2 horas e descansava 4. Bem revezando bastante, né? Bom, numa dessas tardes, aproveitei o meu tempo de descanso para fazer uma trilha, sozinho, mas armado. Sempre adorei explorar o mato. Na minha cabeça, nada podia me atingir. Afinal, eu estava com uma pistola 9mm e tinha treinamento militar. Me sentia invencível. Fui me embrenhando cada vez mais na mata, passei por uma cachoeira muito bonita, cheguei até a cruzar com alguns moradores, colocando armadilhas para pegar pássaros. No Nordeste, isso é bem comum. Me cumprimentaram, viram que eu estava fardado e seguiram o caminho deles. Continuei minha aventura. Ainda tinha 1 hora livre. Até que cheguei numa casa muito estranha. Mas estranha mesmo. Parecia cena de filme de terror. Tinha um cachorro amarrado numa árvore, magro, estranho. A casa era suja, velha, e o ar estava pesado. Uma energia diferente. Fiquei observando de longe por alguns minutos, vi sinais de que havia gente morando lá, mas não consegui saber quantas pessoas ou quem exatamente. Me afastei devagar, saindo de fininho para não ser visto em lugar onde eu claramente não deveria estar, né? Depois de andar um pouco, comecei a notar algo muito esquisito. Algumas árvores grossas, tipo a espessura de um coqueiro. Mas não é muito grosso, né? É uma árvore assim. Estavam se mexendo sozinhas. Como assim? E não era vento, não. Era como se algo muito forte estivesse balançando aquelas árvores e vindo na minha direção rápido. Eu entrei em pânico. Meu instinto de sobrevivência gritou mais alto. Saí correndo com tudo que eu tinha. E olha que naquela época a gente fazia corridas pesadas com a tropa, então eu corria muito. Mas naquele momento nem a pistola 9mm nem o treinamento me davam segurança. Eu só conseguia pensar em fugir. De vez em quando eu olhava para trás, tentando ver o que me perseguia, mas eu não via nada. Só as árvores balançando de forma surreal. A coisa vinha na minha direção e eu não via nada. Não sei por quanto tempo, por quanta distância eu corri, mas em algum momento aquilo parou de me seguir. Cheguei numa espécie de clareira,
Parei ali ofegante, tentando entender o que estava acontecendo. Eu sempre fui cético e corajoso, mas ali, com arma e tudo, eu me senti impotente, ingênuo. Enquanto tentava me acalmar, começou um som estranho vindo do alto da clareira. Parecia vento girando, como se algo estivesse girando acima de mim. Uma energia estranha, tipo um zum, 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 zum em círculo, sabe? Mas eu não via nada, era só o som. E por mais bizarro que pareça, não era uma energia ruim. Eu não senti medo. Pelo contrário, eu senti até um certo alívio, uma paz. Eu não sei explicar, só sei que eu senti. Fiquei ali alguns minutos tentando ver alguma coisa, mas não consegui. Aí percebi que estava meio perdido. Corri sem direção, só no desespero mesmo. Foguei. Corri em desespero e levei um tempo até me situar e achar o caminho de volta para a base. Eu nem pensei em rumo, nada, só corri com medo. Quero dizer que não sou de me impressionar fácil. Eu não sou medroso. Inclusive, costumo brincar com os meus amigos nas trilhas, chamando a Maria Florzinha ou Comadre Fulozinha, eu acho, né? Só pra zoar e ver eles se assustarem. Mas, mesmo nessas brincadeiras, nunca aconteceu nada. Maria Florzinha nunca veio. E como falei, trilha no mato era algo natural para mim. Mas nesse dia, algo muito grande, forte e ruim estava me seguindo. Eu só não sei o que era. E nem preciso dizer que nunca mais voltei naquela mata, né? Hoje em dia eu só olho ali de longe. Só de contar isso eu já fico todo arrepiado. Espero que tenham gostado da minha história. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, peraí, duas coisas aconteceram ali. Algo grande que te perseguia, né? Que você sentiu que era ruim. E aquele vento que você disse que não tinha uma energia ruim. Pelo contrário, você sentiu até paz, que girava acima de você. Então, talvez aquilo te protegeu daquilo outro. E aquela casa estranha, com um cachorro muito magro, mas será que tinha alguma coisa a ver? Isso me lembrou muito uma história que eu acho que já contaram algo parecido aqui, sim. Mas a minha avó me contava a história do caipora. Ela não falava a caipora, ela falava o caipora. Que ele era muito grande e ele vinha também mexendo assim as árvores. As árvores vinham mexendo enquanto o caipora vinha. E eu acho que tem um relato aqui também nesse sentido, de que alguma coisa, você sentia que a coisa vinha no meio da mata, mexendo as árvores, mas você não via nada. Se bobear, tem filme também. Alguém conhece uma história parecida? Já passou por algo assim? Escreve pra gente, mande o seu relato, deixe nos comentários. E se for comentar, é claro, sempre com respeito, ok? Que será? Próximo relato, o céu vermelho, a fome que anda. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, tudo bem com você? E a família linda? Tudo certo? Tudo bem. O relato de hoje me foi contado no trabalho. A pessoa em questão é uma das bisnetas. E esses fatos ainda são lembrados sempre que a família se reúne em dias de festa. Os nomes já foram devidamente trocados. Obrigada. O dia amanheceu chuvoso e frio. O vento tornava a sair de casa uma experiência. O vento fazia com que o vento tornava sair de casa uma experiência dolorosa. Não havia roupa que aquecesse. Os pés, como duas pedras de gelo, doíam dentro das botas, e as mãos dormentes mal seguravam as alças da sacola com os apetrechos de barbeiro. Como de costume, ele ia até o vilarejo de Santa Felícia cortar os cabelos da pequena população local, e vez ou outra até os do padre. Costumava chegar em casa tarde da noite, depois de mais de 3 horas de caminhada. A estrada de terra, nessa época, virava puro barro escorregadio. Despediu-se dos pais e, sob as recomendações da mãe, para que dormisse na casa dos padrinhos, moradores do vilarejo, caso a chuva apertasse,
seguiu o caminho. O dia clareava quando chegou à praça da igreja de Santa Dulce. Passou na venda do senhor Zacarias, o morador mais antigo, tomou um café com bolo de milho, bateu papo para saber das novidades e, já tirando os instrumentos de trabalho, começou os atendimentos, que aconteciam ali mesmo num espaço reservado. Teve poucos cortes naquele dia e decidiu voltar mais cedo. Despediu-se dos parentes e tomou a estrada. A chuva havia dado uma trégua. Já na saída da vila, em frente ao cruzeiro, viu uma moça caminhando na mesma direção. Cumprimentou-a com um boa tarde, tirando o chapéu, e seguiu. Reparou que era muito bonita, mas o que fazia ali sozinha? Poucos passos adiante, ouviu a voz dela. Moço, posso acompanhá-lo? Estou sozinha e os meus pais me esperam em casa. Eu me chamo Lorena. Ele respondeu que sim e se apresentou. Prazer, sou Mateus. Foram conversando até a estrada do sítio Boa Esperança, que ficava perto das terras da família do Mateus. Chegando à porteira, ela o convidou. Quer entrar? Meus pais adorariam conhecê-lo. Ele se desculpou. Melhor não. Deixa as apresentações para outro dia. Tenho medo da chuva apertar. Bom, ao chegar em casa, na hora do jantar, contou aos pais sobre o ocorrido. Eles o olharam intrigados e perguntaram como era essa jovem. Por mais que tentasse, ele não conseguia lembrar do rosto dela. Achou que fosse o cansaço. As visitas ao vilarejo continuaram e em todas elas Mateus encontrava Lorena em frente ao cruzeiro, sempre sozinha. E sempre, horas depois, ele se dava conta de que não conseguia lembrar do rosto da moça. A mãe dele, mulher de muita fé, o alertou. Não cruza aquela porteira, meu filho. Tem alguma coisa muito errada com essa moça. Sempre sozinha, sempre nos dias que você vai trabalhar. E os pais dela? Não tem um irmão que a acompanhe? O pai, desconfiado, tentou visitar o sítio. Chamou da estrada, mas ninguém respondeu. O lugar parecia abandonado. Desde a morte do velho Sebastião, antigo dono, ninguém mais morava ali. A casa estava em ruínas, o mato crescia alto, não havia sinal de animais ou plantações. Não se ouvia falar de venda ou herdeiros. E o pai concluiu. Você se enganou, filho. Ali não mora ninguém. Cismado, Mateus decidiu que da próxima vez que fosse convidado, aceitaria. E assim fez. Encontraram-se no cruzeiro, caminharam até a porteira e Lorena repetiu. Quer entrar? E ele falou, sim, quero. Mas a pergunta foi feita uma segunda. E depois uma terceira vez. Isso soou estranho. Ué, ele já não havia respondido? Assim que cruzou a porteira, parou de respirar. O susto foi imenso. Onde estava? Aquilo não era o bonito sítio de antes. Havia apenas um terreno vazio, cercado por árvores secas e mato alto. O céu estrelado deu lugar a um vermelho vivo como sangue. Uma lua enorme pairava no alto, amarelada. Lorena, que até então era lindíssima, pele clara, olhos azuis, agora estava esquelética, a pele cinzenta, esticada sobre os ossos da face. Os olhos apagados. Ela foi a primeira a falar. Bem-vindo à minha residência. Agora você não poderá voltar. Estou com fome e sua juventude me servirá de alimento por muitos anos. A cada 2 séculos eu retorno e ando por essas estradas esperando alguém aceitar a minha companhia. Agradeço por ser você e por ter me dado a sua permissão para ficar. Já fazia muito tempo que eu caminhava. Os tempos mudaram. Sinto fome cada vez mais cedo agora. Misericórdia, parece o filme lá do que os moços... como que é? A Hora do Espanto? A Hora do Espanto? Enfim. Vamos lá.
Continuando aqui. Mateus estava em choque. Correr, chorar, rezar. Lembrou-se do pacotinho que a mãe lhe dera ao sair de casa. Estava no bolso. Pegou. Enquanto a criatura se abaixava no chão e começava a desenhar alguma coisa, ele abriu o lenço. Dentro havia sal e o que pareciam cinzas de fogueira. Sem pensar duas vezes, jogou tudo sobre o que antes fora Lorena. E ela gritou. E ele correu, sem rumo, sem direção, só correu. Enquanto se distanciava, ouvia os gritos furiosos dela e passos atrás dele. Após o que pareceram horas, viu à frente um senhor pequeno, curvado, com uma bengala. Estás correndo dela? Perguntou o homem. Te acalmes, daqui ela não passa. Bateu o pé 3 vezes no chão e continuou. Teus pais não te ensinaram a não conversar com estranhos? A não entrar em casa que não conheces? Menino tolo. Se eu não te encontro, o que seria de ti? E para completar, ainda dás tua permissão para lá ficar? Precisei te procurar muito. Lugares como esse são retirados do tempo e acessá-los exige esforço e conhecimento. Agora segues em frente, não olhes para trás. Ouças o que for, não pares até passar do cruzeiro. Eu vou segurá-la tempo suficiente para saíres. Não olhes. Em hipótese alguma. Vais, menino, e que teus caminhos sejam seguros de hoje em diante. Mateus correu. Ouvia barulhos horrendos atrás de si, gritos, lamentos, sons que pareciam de dor e raiva. Passou por casebres sujos e velhos. O céu, antes vermelho, agora era cinza como a pele de Lorena. Ao ver o cruzeiro adiante, correu com todas as forças e, ao ultrapassá-lo, estava de volta à saída do vilarejo. Até o fim da vida, nunca soube como chegou em casa. Os pais contaram que passaram horas procurando por ele. Estranharam o adiantado da noite. Tipo, anoiteceu antes do que deveria? A mãe sentiu algo errado e aí foram atrás, junto com alguns vizinhos, e o encontraram desacordado. Os moradores da vila ficaram estarrecidos ao saber do ocorrido. Mateus e os pais venderam tudo e se mudaram para bem longe. Mateus, por sua vez, teve pesadelos até seus últimos dias. Que lugar era aquele? Que criatura era aquela? Quem era o velhinho da bengala? Perguntas que ficaram sem resposta. Menino do céu, pra mim ali é uma mistura de Sete Além. Ele foi pra um lugar desse tipo aí. Ela parece uma vampira. Uma vampira. Mas será que é um ser de Sete Além? Ou de alguma dimensão desse tipo? Ou era uma dimensão... Ela é uma vampira, né? Que jeito que ela ia... sugar, ela queria sugar a juventude dele, mas que bom que pelo menos uma pessoa garante aí a juventude por bons anos, que ela falou, né? Não tem que sair e ficar caçando toda hora. Mas, gente, pra mim, o que vocês acham? Pra mim pareceu uma dimensão do tipo Sete Além. Algo assim. E aquele homem, será que ele é de outra? Ou ele já é meio que recrutado a tirar pessoas desses lugares? Uma espécie de guia espiritual que foi atrás dele, especializado em outras dimensões? Não sei, gente. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, sempre com respeito. E se alguém tem uma história parecida, conta pra gente. Quero saber. Parece a história que minha avó contava. Minha avó contava uma história do Adão José, que aí ele tava fugindo do diabo. E aí... eu acho que minha avó contava que Nossa Senhora mandou ele levar junto com ele 3 saquinhos. Um de sal, um de cinzas, por isso que eu lembrei que ele falou desse e o outro de prego, uma coisa assim. E aí, conforme ele ia fugindo do diabo, a cavalo, e o diabo vinha vindo atrás, o diabo era um fazendeiro,
o dono da fazenda lá que tava abusando dos trabalhos do Adão José. E aí cada hora ele jogava aquele saquinho, o conteúdo do saquinho pra trás. E aí o sal se transformou num mar, assim, muita água, e atrapalhou o diabo de chegar nele. Aí depois as cinzas, eu acho que se transformaram numa névoa e também atrapalhou. Aí os pregos se transformaram em espinhos. Tudo isso foi atrapalhando do diabo não conseguir chegar no Adão José. Enfim, essa era a história da minha avó. E é isso daí, por isso que me lembrou. Mas ele foi para uma realidade paralela ali. Vamos para o próximo e último relato de hoje, que é este aqui. O desenho na parede. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é fulana, eu sou de... Pode falar? Não sei. Ela do interior de São Paulo. Interior? Não sei se chega a ser interior. Enfim. Sou psicanalista e terapeuta holística. E como você, sou apaixonada por tudo que envolve o mistério e o invisível. Hoje eu quero dividir uma experiência sobrenatural que vivi em 2021. E olha, até hoje eu me arrepio só de lembrar. Naquela época eu morava em Campo Limpo Paulista, aqui no interior de São Paulo. Com meu marido, na época, né, e nossa filha, que tinha só 4 aninhos. Numa noite aparentemente comum, fui dormir mais cedo. Meu marido ficou na sala assistindo um filme, tudo tranquilo, até que de repente eu fui pega por uma paralisia do sono. Eu estava completamente imóvel, nem os olhos eu conseguia mexer. E foi aí que eu vi, Ana, uma mulher desfigurada, parada aos pés da cama. Misericórdia. Ela tinha uma expressão de ódio e tentava puxar os meus pés. Faz curso, não é possível essas assombrações. Faz curso, porque tem que ser desse jeito, tem que ser no pé da cama, tem que paralisar. A gente tem que puxar os pés. Eu tentei gritar, mas nada saía. Foi desesperador, eu imagino. Aqueles segundos pareciam uma eternidade, até que eu consegui acordar, gritando exatamente as palavras que eu tentava dizer no sonho, entre aspas. O mais estranho é que a transição foi tão sutil que parecia que eu nem tinha dormido. Parecia que aquela coisa estava ali mesmo, do meu lado. É o tal do você acordar a segunda vez. Você realmente acordou, só que só do lado do astral, e depois você abriu o olho físico. É exatamente essa sensação que eu tinha também. É de você... Não é que você acordou, você só passou de lá pra cá, mas você já estava acordada. A sensação de que você já estava acordada. É isso. Por isso que ela falou que a transição é sutil. Parecia que eu nem tinha dormido, então. Bom, meu marido correu assustado até o quarto e eu contei tudo pra ele. Dormimos mal naquela noite, mas seguimos como se fosse apenas um pesadelo. Ou sei lá, coisa da minha cabeça. Meses depois, a gente se separou e eu fiquei na casa com a minha filha. Foi aí que a coisa começou a ficar mais pesada. Ela passou a tossir toda vez que dormia no meu quarto. E eu comecei a ter pesadelos horríveis, um atrás do outro. Segui minha intuição e levei ela para dormir na sala comigo por alguns dias. E então, numa manhã, aconteceu algo que me gelou por dentro. A gente estava tomando café quando ela parou de repente e ficou encarando a parede da cozinha. Um olhar fixo, sem piscar. Eu perguntei se estava tudo bem. Ela só balançou a cabeça sem desviar o olhar. Pensei que fosse um inseto ou alguma coisa assim, mas aí eu perguntei: o que você está olhando? E a resposta dela me arrepiou dos pés à cabeça. Ela disse assim: peraí, mamãe, ele está desenhando na parede para mim. Tentei manter a calma, né? E perguntei: quem está desenhando, filha? E o que ele está desenhando? E ela, com a maior naturalidade do mundo, respondeu: não sei quem é. Ele tá vestido de preto, com capuz, e tá desenhando o seu quarto. Eu e você, deitadas na cama, e tem uma mulher brava na beira da cama olhando pra gente.
Na hora, Ana, eu não pensei 2 vezes, eu peguei minha filha no colo e corri para fora da casa. Respirei fundo, tentei entender o que estava acontecendo, mas não tinha lógica, não tinha explicação. Depois de um tempo, eu entrei rezando, defumei a casa inteira, fiz oração em todos os cantos e a partir desse dia nunca mais deixei de me proteger espiritualmente. Hoje, olhando para trás, eu acho que esse espírito masculino estava tentando nos avisar da presença de algo ruim naquela casa, algo bem pesado. É isso que eu pensei. O cara de preto, de capuz preto que estava desenhando na parede, ele estava mostrando para a menina, tipo, talvez ela não pudesse falar, ou talvez ela fosse muito novinha ainda. Então ele desenhou, falou: olha, essa mulher aqui olhando vocês, fica alerta. E quem era esse homem? Uma entidade? De preto, capuz? Enfim, essa não foi nossa única experiência sobrenatural, mas com certeza foi a mais marcante. Porque minha filha viu exatamente a mesma mulher que eu vi no mesmo lugar da casa, meses depois. Além dela ter relatado esse desenho que ela não sabia da situação de você ter visto a mulher lá, acredito, né? Eu realmente acredito que existem coisas que a gente não consegue entender. Realidades paralelas, espíritos, dimensões, não sei. Só sei que é real. E criança, Ana, criança vê o que a gente finge que não tá vendo. Obrigada por dar voz pra gente, pra contarmos essas histórias. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, gente, é criança, né? Vendo isso daqui, mas calma ainda, isso que é bom, criança, né, tá vendo ali o negócio, peraí, deixa só ele terminar de desenhar na parede aqui, eu falei, que desenhar o quê? Menina, então, mas depois o que era essa mulher? Gente do céu, o que ela queria? Foi mandado? É algo de outra vida que tava ali? O que ela tava ali atormentando? Queria ajuda? Queria alguma coisa? Não queria ajuda, não, sei lá, que quer atormentar, o que ela queria? Destruir, fazer... Que mulher era aquela? Enfim, não sei. Sei que o negócio é esse negócio. É isso daí mesmo. Proteção espiritual, gente. Independente da religião, sempre estejam aí com as proteções em dia. Porque não sabe, de repente, sei lá o que atrai. Como a gente já viu outros relatos aqui, a gente não tem muito critério, às vezes, pra trás. Você fala, o que será que aconteceu? Sei lá, às vezes o espírito invocou, ele tava andando na rua, você passou em algum lugar, o espírito invocou com você, e falei, vou lá, vou ficar ali no pé da cama dela. Meu Deus. Tá louco. Bom, já aconteceu algo assim com você? Conta pra gente. Vai comentar? Que seja com respeito. Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E a gente se vê num próximo relato, ok? Beijos e fui. Tchau, tchau.